Dei por mim várias vezes antes de imaginar essa conferência, para meu divertimento pessoal, sem dificuldade afinal. Bastava juntar o que se lê, o que se vê e o que se ouve cotidianamente sobre a Idade Média. Ora, se o medievalista mexer com a cabeça e produzir uma série de disparates sobre o assunto, verificará que eles abundam na vida cotidiana. Regine Pernod foi uma medievalista francesa, nascida em agosto de 1909 e que faleceu no dia 22 de abril de 1998. Ela foi arquivista da Biblioteca Nacional de Paris e autora de vários livros sobre o assunto Idade Média, entre eles Luz sobre a Idade Média ensinada aos seus sobrinhos, A Mulher no Tempo das Cruzadas, A Mulher no Tempo das Catedrais, e esse ensaio que nós vamos resenhar aqui hoje no canal é O Mito da Idade Média. Então, este vai ser o livro que nós vamos resenhar nos próximos vídeos que publicaremos nesse canal. Então, nesse vídeo, nós vamos resenhar o que ela diz no seu ensaio sobre a Idade Média, no capítulo 1, cujo tema também será a Idade Média. E você que gosta dos nossos conteúdos, eu peço que deixe o seu like ou dislike, que inscreva-se no canal caso não seja inscrito, compartilhe o nosso material de trabalho para amigos no WhatsApp, no Facebook, a fim de que esse trabalho didático ele seja difundido e que esses estereótipos como esse a respeito da Idade Média sejam completamente extirpados da nossa vida acadêmica, né? Dos livros didáticos de nossos alunos e nossos filhos. Então, voltando ao assunto, dito isso, a gente retorna à resenha de Regine Pernod. O livro em questão é O Mito da Idade Média, como eu mencionei, e o primeiro capítulo desse livro ela vai tratar sobre a própria Idade Média. Então ela começa com um anedotário. A ideia desse livro nasce quando um conferencista escreve uma carta para ela, para a Biblioteca de Paris, solicitando a resposta a duas perguntas. Uma dessas perguntas ele faz querendo saber, questionando a Pernod, a data exata do fim da Idade Média. E a segunda pergunta é: em que cidade teriam se reunido os artífices que corroboraram com a dissolução desse período histórico, ou seja, a Idade Média? Então, e aí ela se diverte, no decorrer ela narra isso, né? Que ela se diverte, chega a rir da inocência do conferencista, né? Porque bastaria repetir o que se lê, o que se vê e o que se ouve sobre a Idade Média no cotidiano, para você fazer uma boa conferência sem precisar se preocupar com pesquisa séria. Então, ela chega a dizer e chega a citar alguns exemplos, né? Ela deixa, por exemplo, clichês e mantras que são disseminados ainda hoje, no século XXI. Ela escreveu esse livro em 77, então você já tem aí 40 e tantos anos, né? E que esses clichês ainda continuam sendo disseminados na sociedade, principalmente aqui no Brasil. Então é comum você ouvir dizer, não estamos na Idade Média, ou então, isto é um regresso à Idade Média, ou então, é uma mentalidade medieval, ou seja, quando você tem um pensamento um pouco conservador, é comum você ouvir mantras como esse, né? Um clichê, que a sua mentalidade é uma mentalidade medieval, ou se você tem uma postura, seja lá nas suas atitudes, que para outra pessoa não é tanto progressista, eles já começam a olhar com maus olhos e dizer em tons pejorativos que isso seria um regresso, um retrocesso à Idade Média. E assim também é quando fala assim também dizem a respeito disso, né? Como não estamos na Idade Média, a respeito de qualquer postura que você venha a ter no cotidiano, seja dentro ou fora da vida acadêmica. Você vai sempre... nas igrejas você ouve isso. Por ironia do destino, você ouve algum pensamento, alguma ideia um pouco conservadora, ou seja, se você se diz contra o aborto, se você diz alguma coisa assim significativa que para uma ala progressista é um tanto ultrapassado o medieval, eles vão dizer isso, né? Nós não estamos na Idade Média, a igreja ela evolui, um conceito de igreja evolutiva. Então você vê isso dentro das igrejas.
E aí ela cita, né, ela deixa subentendido que... Não, ela cita mesmo que autores desses disparates seriam os militantes de movimentos, como os movimentos de libertação da mulher, que atuava na França já na década de 70, e agora a posteriori surgiu o Fêmen, né, que é um movimento de feministas ativistas que hoje se dissemina na Europa, principalmente na França, que ataca as igrejas, que incendiam as igrejas, que acontece quinto e borda na França. Mas ela tem, antes da atuação desse movimento, atuava lá esse movimento de libertação da mulher na década de 70 na França, e que costumava usar esses bordões que Pernod denuncia no seu livro que nós estamos resenhando. Outro grupo que também costuma repetir esses bordões seriam os grevistas, na verdade, socialistas infiltrados dentro dos movimentos operários que incitam as classes mais pobres para que elas sejam artífices de revoluções e de sublevações. Então, eles incitam essa classe operária e que passa a entender que esses revolucionários esses revolucionários são protetores e são defensores da classe trabalhadora. Então, dentro desses meios, desses piquetes, era comum na França, e ainda é hoje, se dizer esses disparates a respeito da Idade Média. E também, principalmente, né, os professores alinhados com a panfletagem anticlerical da Revolução Francesa, ou mesmo ideólogos de esquerda, alinhados com o socialismo, com o anarquismo, com o marxismo e com o comunismo. Então, e cita ainda mais exemplos. Como exemplo de doutrinação, ela diz que começa cedo na França e cita o exemplo do sobrinho dela, que com 8 anos, na década de 50, aprendia já que os camponeses da Idade Média eram chamados servos, e que a única função deles era ser receptáculos de doença, como a peste, como a cólera, como e tantas outras aí. Então, essa referência à peste, é evidente que ela está falando que a professora incitava para os alunos que a peste era fazendo menção à peste negra, que no século XIV dizimou 1/3 ou 2/3 da Europa, né? E a cólera por fazer menção a um disparate que se utiliza de que na Idade Média ninguém tomava banho, coisa que se sabe dentro dos meios acadêmicos que é uma farsa, é um discurso apócrifo, porque existe um documento enorme, né, sobre saúde chamado Tácitos Sanitários, que fala que os medievais, os entendidos de medicina na Idade Média, eles orientavam as pessoas, a população, aos hábitos de higiene, né? O que seria bom para a saúde. O professor da UFES, Ricardo da Costa, ele chegou a publicar isso num artigo dele. Ele traduziu alguns textos, alguns fragmentos deste documento e publicou na sua página, ricardodacosta.org, se eu não me engano. Então, voltando ao livro, como segundo exemplo, a Pernod vai remeter à época dela, a década de 70, no ano de 1975, quando ela está passeando com uma neta de sua amiga, e essa neta começa a falar para ela que sabia tudo sobre a Idade Média. E aí, então ela já está prevendo do que iria acontecer, de qual seria a resposta. Menina, ela pergunta, é mesmo? E o que você aprendeu? E a menina responde exatamente aquilo que ela já sabia que iria ouvir. Que na Idade Média tinha um povo que só trabalhava, que era escravo, que era servo, e que o outro povo, que eram os cavaleiros, que andavam com espadas e lanças e armaduras, só semeavam guerras e espalhavam a miséria e a tortura e a mortandade no campo dos camponeses. Então, era esse aí o segundo disparate que ela coloca como exemplo, de uma menina de 9, 10 anos, já aprendendo isso dentro da escola, da educação básica 1, que seria aqui no Brasil. E um terceiro exemplo é uma conferência de universitários que se deu nas proximidades da Catedral de Notre Dame. E ela diz, inclusive, que se esses jovens passassem em frente a Notre Dame, que eles se tivessem um pouquinho de consciência, eles se sentiriam constrangidos pela magnitude e imponência da catedral, que é uma catedral medieval. E que num tempo bem distante, ou seja, né, no período da Idade Média,
milhares de pessoas se amontoavam naquelas igrejas, naquela catedral, quando aqueles portais das igrejas, da igreja, da catedral abria, e as pessoas, e multidões iriam encher a catedral para assistir às missas, os cantos, os cânticos como o Dies Irae, que é um canto antigo, né, desde a antiguidade. Tem santos que choravam ao ouvir esse canto. Outros pagãos se converteram ao ouvir esse canto, né? Fala sobre a ira de Deus, e que ela diz que se esses universitários de Paris passassem em frente a Notre-Dame, e que eles iriam se sentir constrangidos, se tivesse um pouquinho de consciência, porque olhar para aquela fachada, olhar para a magnitude daquela catedral e não se constrangir, é porque ou não entende de Idade Média, ou então é porque não tem um mínimo de constrangimento, para não dizer um mínimo de sensatez. Então, dentro desse primeiro capítulo do livro, ela vai fazer esses comentários. Ela cita os disparates e afirma, inclusive, que ela não respondeu à obsessiva que o remetente daquela carta que ela inicia o livro, que moveu a ideia dela de escrever esse livro, falando das mitologias e dos mantras que se aplicam à Idade Média. E ela disse que não respondeu porque esse disparate nunca vai mudar. E ela diz que ele entende que da inocência de muitas dessas pessoas de acreditar que a Idade Média é esse período de trevas e de trevas e de ignorância, de barbárie, obscurantismo, porque essas pessoas não conseguiram atravessar aquela fronteira, né, que é do mundo do pessoal comum, das pessoas comuns, para os círculos acadêmicos, ou seja, os entendidos do assunto, dos historiadores, que têm acesso a toda a documentação, que pode observar, analisar, traduzir, fazer leituras, fazer análises de textos, de fontes, de fragmentos e de documentos. Então, a população leiga, ela não tem acesso a essas informações. Existe um limite até onde ela vai. E esse limite, quem vai delimitar são os professores que vão lecionar para as escolas de fundamental, ensino médio, como aqui no Brasil, né? Jogando aqui para a realidade brasileira. E essas pessoas, elas, dependendo da sua ideologia, elas vão não contar aquilo que deveria ser contado, porque está estando ratificado nos documentos, mas eles vão reinterpretar a história na medida que se adeque dentro das suas realidades ou das suas ideologias, né, das suas perspectivas de classe e por aí vai. Então, no próximo vídeo, a gente vai resenhar o capítulo 2 do livro de Pernod. O capítulo 1, ele vai da página 7 até a página 14. Então, no capítulo 2, ela vai desmentir a ideia de que os medievalistas seriam desajeitados, seriam homens desajeitados e inábeis. E vai descrever aqui várias habilidades desses homens, desses camponeses, dessas pessoas que viveram na Idade Média. Então, repito o apelo que eu fiz no começo. Se você gostou desse conteúdo, gosta do nosso trabalho, eu peço que vocês deem o seu like ou mesmo um dislike e compartilhe o nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E eu desejo do fundo do coração que esses conteúdo desse material sendo divulgado aqui no canal seja um veículo para que vocês seja um caminho das pedras para que vocês descubram de fato muitas coisas, muitas evidências históricas que são omitidas aí por um ou outro, por nome de ideologias, em nome de simpatias, ou de anticlericalismo, ou mesmo de clericalismo exacerbado, né? O historiador tem que partir do princípio da imparcialidade, coisa que muitas vezes, ou para não dizer da maioria das vezes, a gente só ouve falar, mas a gente não vê isso se concretizar em atos. Então, eu termino aqui. No próximo vídeo a gente vai tratar sobre esse segundo capítulo do livro de Pernod, esse ensaio de Pernod, um mito da Idade Média. Quem quiser adquirir o livro, que puder procurar em sebos, adquira e leia, porque é muito interessante, vai muito esclarecedor. Esse aqui é um ensaio, né, mas é muito esclarecedor. Então, termino aqui. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.